abençoe, que possamos estar unidos num só pensamento, neste momento de estudo e trabalho, nesta casa abençoada. Temos o prazer de falar alguma coisa com os senhores hoje a respeito do livro em estudo, Os Mensageiros. Coube a mim os capítulos 23 e 24, que seria relacionado ao pesadelo, dando prosseguimento ao que foi dito já na semana anterior, né? E a prece de Ismalha. Prece de Ismalha, farei simplesmente a prece de Ismalha, porque no dia 29 e 30 nós estaremos aqui novamente e pretendemos colocar de uma maneira mais especial alguma coisa mais sobre Ismalha. E hoje o que nós temos a apresentar é mais a respeito do pesadelo, ou aqueles que dormem, como é conhecido o capítulo, né? E todos nós que já lemos a literatura espírita conhecemos muito bem, já devemos ter lido. E eu gostaria só de pedir aos senhores que entendessem as nossas colocações no sentido mais de aprendizado, lógico, porque cada vez que leio o livro me aprofundo mais ainda e vejo que tenho muito a aprender sempre que eu faço. E de uma maneira especial, este capítulo me chama a atenção, porque nós estudamos com a doutora Marlene e o doutor Marco Antônio em 2006, pelas ondas da Rádio Boa Nova, de Guarulhos, no nosso programa Diálogos Médicos. E nos traz muitas lembranças do período que passamos, 12 anos, estamos completando de trabalho, e quando eles já tinham 12 anos quase, de programa no ar. E Marlene sempre foi uma irmã nossa, muito presente e sempre muito entendida de todos os assuntos que se tocam, que se ligam à doutrina, né? Então nós temos muito carinho e citar o nome dela algumas vezes mais dentro desse capítulo. Porque, por incrível que pareça, em 2006, chegamos, durante o estudo, ficamos assim um pouco assustadas, mas assustada não, surpresa. Foi uma surpresa para mim, porque quando Marlene começa a fazer alguns comentários a respeito do que estava se passando dentro deste capítulo, é idêntico ao que nós estamos passando atualmente na nossa sociedade. O problema... Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, de uma maneira formal, dizendo assim, brincando, né? Mas o enredo do capítulo fala realmente de violência, da necessidade da compreensão da violência, do crime, e qual deve ser a atitude de cada um de nós, e principalmente dentro do nosso trabalho na medicina, como deve o médico ser, como ele deve se comportar em relação ao tratamento com seus doentes, com seus pacientes. Haja vista a luta e o empenho que a Associação Médica de São Paulo, através da doutora Marlene, disseminou, né, por vários estados, várias cidades regionais. Nós temos quase 70 AMEs estaduais e 3 internacionais. E com todo esse trabalho maravilhoso, alguns capítulos que falam realmente da parte médica nos chamam mais atenção. E aqui nós vamos falar realmente a respeito dos que dormem, porque eles estão sendo observados, essas criaturas, como os senhores que já leram devem lembrar, quando o André adentra o nosso lar, quando ele tem a oportunidade de estar aprendendo alguma coisa, iniciando o seu aprendizado depois de ter passado alguns anos no umbral, quando ele é levado para o nosso lar,
começa uma nova vida, como nós sabemos, para ele. E daí, então, esse nosso amigo querido André Luiz vem trazer toda a sua experiência, nos mostrando como foi o seu estágio em nosso lar. E depois, o grande desafio relacionado a esse capítulo, que é justamente a chamada para a responsabilidade de demonstrar aquilo que ele aprendeu e que talvez um dia nós tenhamos a felicidade também de aprender. Quem sabe tenhamos lugarzinho no nosso lar e aprendemos muita coisa com aqueles espíritos amigos que ali estão para nos ajudar. Então, André, passando, acho que vai funcionar. Deixa eu só. Abaixa para cima. E aqui eu só. Ah, se eu quiser apontar, né? Tudo bem. E para começar, só clicar. Só trocar, só troca aqui para baixo, um trechinho para baixo. E se a senhora quiser apontar, a senhora aponta. Tudo bem. Lá, viu? Não pode. Não pode por causa dele. É. Por causa da pulseirinha. Não, tá abrindo ali, calma. Tá. Houve um engano aqui no capítulo 4. É capítulo 23 de pesadelos. Então nós temos aqui neste capítulo, como dissemos, né, um encontro com Luiz e Vicente, que estão caminhando juntos lá no nosso lar, e então são conduzidos pelo instrutor, o Aniceto, e eles estão num posto de socorro, onde se encontram 2.000 ou mais asilados enfermos ainda não atendidos e sem condições de receberem o auxílio do passe, o auxílio magnético do passe. Então, quais são os objetivos de Aniceto ao levar André Luiz e Vicente para aquela região, no meio de pavilhões, numa trajetória bem extensa? Era justamente de conhecer a extensão dos benefícios colhidos por ele, André e Vicente, no gabinete de auxílio, quanto às percepções. E quando nós falamos percepções, isso é uma coisa peculiar a todos nós, a todo ser humano, não é mesmo? E nós devemos desenvolver esta percepção. Quer queiramos ou não, estaremos convidados para isso. Estamos convidados. Pois para ajudar eficientemente, diz Aniceto, que os seus objetivos eram aquele realmente, saber a extensão do aprendizado de André e Vicente enquanto estagiaram ali. Pois para ajudar eficientemente aos amigos encarnados era necessário que soubessem aproveitar oportunidades e ver com clareza e precisão e acentuar experiências. Indicando os doentes imóveis, então, Aniceto, com expressões mostrando aquelas carrânculas, aquelas faces dolorosas ou terríveis, como se fossem máscaras mortuárias, como ele diz, afirmou que todos os que dormiam naqueles pavilhões permaneciam dentro do mau sono. Então, nós vemos que Vicente diz: teremos nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Sem dúvida, diz Aniceto. Temos na esfera de nossas atividades aqueles que repousam por tempo, por períodos curtos, quais trabalhadores que habitualmente, após as suas tarefas, após o repouso, as suas tarefas realizadas, têm direito ao repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar com a consciência aliviada. Mas acrescenta também que esses não necessitariam estar ali como filhos da sombra nas unidades de emergência de um pronto-socorro. Então, quando dormem em desequilíbrio,
Continua Aniceto informando aos presentes. A criatura entrega-se a pesadelos, e todos aqueles irmãos desventurados que o cercavam, aparentemente mortos, eram presas de horríveis visões íntimas. Imagine, então, o nosso Vicente e André no meio de todo aquelas imensas filas, né, de macas, e ele refere bem que elas estavam enfileiradas, rés ao chão, bem rente ao chão, né, e que apresentavam estranhos, uma aparência muito estranha, alguns de sofrimento, de dor, de ódio. Então, para verificar o quanto André e Vicente aprenderam com o estudo que estava fazendo no mundo espiritual, Aniceto, então, escolhe André, designa André, que você, por favor, vai observar esta mulher de corpo envelhecido, estirado na maca, rente ao chão, e recomendando que a examinasse detidamente e que se abstivesse de quaisquer considerações do plano exterior. É um tipo realmente de exercício que nós podemos fazer para adquirir e desenvolver essa nossa tarefa, né? A determinação para poder desenvolver essa condição de despertar da nossa intuição, do nosso grau de observação. Recomendando então que examinasse detidamente, abstendo-se de considerações exteriores no plano, no ambiente que ele se encontrava, absorvendo ou observando-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Então, vejamos o aproveitamento de vocês, Vicente e André, com observações rápidas. Antigamente, ele quis dizer, vocês tinham à sua disposição, enquanto estavam na Terra, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a pesquisa científica das células, e eu acrescentei o exame microscópico. Porque o exame microscópico faz parte de uma das tarefas do legista para ajudar na determinação de um diagnóstico, qual seria a verdadeira causa-morte daquela pessoa que chega ao Instituto Médico Legal. E agora, porém, diz Aniceto, a auscultação profunda da alma. Antes é aquilo que nós já falamos. É um tipo de pesquisa em variados estilos, mas agora a auscultação profunda da alma, a sondagem de sentimentos, a visão do plano mental. Mãos à obra, é isso que nós queremos de vocês. Você, André. E aqui Aniceto, então, está nos colocando ao lado daqueles que dormem. Eles estão em pesadelos horríveis, mostrando também a situação do médico e seus recursos do outro lado da vida. E no meio dessa conversa, nós estamos falando diálogos entre Marlene, Marco Antônio e nós. E então, Marco Antônio diz algumas coisas, Marlene outras, e oportunamente aqui a gente vai referir. Nossos olhos, diz André Luiz, passa por um estágio de aprendizado assistido. Aliás, o Marco Antônio diz que naquele momento, o André Luiz, aos nossos olhos, ele passava por um estágio de aprendizado assistido. E era mesmo, ele estava sob a vigência de um instrutor superior a ele. E fizemos uma comparação, quando como um médico está passando pela sua residência, pelo seu estágio de aperfeiçoamento, então ele tem um treinamento. Isso eu coloquei em Marco 2006, que foi o doutor Marco Antônio que fez essa referência. Então ali tem uma figura realmente que não é apenas uma figura ilustrativa, sem grande significância, mas apenas para mostrar, né? Vamos supor que aqui fosse um médico, e aqui uma entidade espiritual, um médico dedicado, humano, que se propusesse a sondar a mente daquele paciente, para descobrir, tentar ajudá-lo de alguma forma mais. Trata-se de uma mulher que estava ali e precisando, naturalmente, de
um diagnóstico. E assim que André Luiz adentra então a aura daquela mulher que lhe foi posta à frente, era uma mulher de aspecto envelhecido. E Marlene depois faz um comentário sobre isso, mais no final. Desvendando a sua triste situação. Seria a tarefa de André Luiz. A visão que ele tinha naquele momento pôde auxiliá-lo no poder da concentração, reconhecendo que o fenômeno se até acentuava, não mais lembrando qualquer objeto da situação exterior, começando a divisar então formas movimentadas naquela pequena tela sombria. Então, André Luiz vê surgir à sua frente, imagine o estágio que André passou até aquele momento, para ele naquela hora atender ao pedido de Aniceto, para que se concentrasse, deixando o exterior, tudo que estivesse fora, se concentrasse naquela mulher, na sua mente. Então ele vê surgir com facilidade incrível, ele tem aquela visão, né, que já estava desenvolvida, porque ele passou a poder concentrar realmente a sua mente, reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrando qualquer objeto ou situação exterior, começando a divisar formas movimentadas naquela pequena tela sombria. Então ele vê surgir uma casa modesta, com a sensação de passar pela porta dentro, ele tendo a sensação que estava dentro daquela casa, atravessando o portal, a entrada, e um quadro horrível, angustiante, horripilante para ele. Era uma senhora de idade madura, com grande animalidade no rosto, e ele descreve esta mulher realmente de uma forma assustadora, lutando com um homem embriagado, incapaz de defender-se. E este homem implorava pelo amor de Deus que não o matasse, que fora por ela envenenado com bebida mortal, pedindo perdão se lhe causara algum mal. Nós podemos imaginar esta cena, né? E ele dizia também que era pai e precisava viver para os filhos. Deus sabia que ele estava arrependido do que havia feito anteriormente e que poderia ajudá-la, que ela o deixasse ajudá-la, que se pudesse fazer algo, ajudasse, e para tanto que ela teria de ajudá-lo, desistir daquela ideia. E respondendo a mulher que ele iria morrer. Você morrerá agora. E assim mesmo, que era infeliz por amá-lo, ela dizendo, sou infeliz por te amar. Você que pertence a outra mulher e que não queria seguir-me, ele não queria acompanhá-la mais. Provavelmente, algum amor do passado, algum momento de fraqueza que levou este homem a estar com esta mulher, mas ele estava arrependido. E que ela dizia que nunca o perdoaria, que precisaria vingar-se e que ele morreria assim naquela noite. E com maldade, uma gravada expressão de maldade no rosto, uma expressão, ao ouvir esta expressão de virtude, exclamou, Deus não existe. Quando ele disse, pelo amor de Deus, não me mate, isso deixou-a mais irritada ainda, e ela disse, Deus não existe, cravando-lhe o crânio com marteladas surdas, expirando aquele homem sem um grito. Lembrando também do halo mental, Marco Antônio então comenta nesse programa que fizemos, lembramos também do halo mental ao nosso redor, através do qual os espíritos auscultam nossos pensamentos e as nossas visões ou lembranças. Isso é bom que todos tenhamos em mente, né? Porque todos nós estamos sendo observados 24 horas por dia, quer queiramos, quer não, das mais diversas formas, às vezes boas e positivas observações e outras vezes outras que nos interrogam por que não fazer o mal. Vamos, venha, anime-se, né? Dependendo da bagagem que trazemos dentro de nós,
para termos este acesso dessas mentes que nos cercam. E também temos os bons espíritos, né, que nos convidam e que auscultam a nossa aura e que nos convidam a atos mais dignos. E Marlene então nos diz: transitam ali todas as formas de pensamento, aquela mente, ou imagem molde, como diz Gustavo Gemay, precioso cientista, daquele espírito que está dormindo e vivenciando aquelas cenas, não conseguindo sair daquele quadro, nem impedir que seja a mesma registrada pela leitura e interpretação dos espíritos. Então aquela senhora estava sob a mercê de espíritos que a observavam e ela expondo o seu corpo espiritual, não tinha como enganar. E André então conclui no seu relato que, falando do destino daquele corpo levado por aquela mulher num carrinho, ele começa a contar a cena que ele presenciou, que aquela mulher apanhou aquele corpo, colocou-o dentro de um carrinho de mão e levou-o para um lugar ermo, numa via férrea, e ali colocou sobre os trilhos, de maneira que a sua cabeça ficasse colocada de uma forma que, ao passar o comboio, ou a fila de trens, ele fosse atingido e que ela ficasse impune. Mas lembra também não ter tardado a passagem do comboio. André diz: não esperei a passagem do comboio, presenciei tudo aquilo, mas segui a mulher inquieta e pensativa, que deixou o carrinho de mão em extenso quintal, arregalando os olhos, tomada de pavor, como louca, cercada de seres que lhe pareceram bandidos de vestes negras. Eram os acompanhantes, realmente, os obsessores. Então ela vencera, diz André, ela conseguiu vencer um homem invigilante com a sua postura, porque ela envenenou-o primeiro e depois o atingiu de uma forma violenta para uma mulher, mas ele estava envenenado já. Mas, a seu ver, ela seria vencida, diz André, diz que ao ver, a maneira dele ver, ela estava vencida por seres mais perversos, ela seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria, mais perversos que ela. E continua a cena em que a infeliz, cheia de pavor, então, suplica em vão, gritando que a acudisse. E André afirma que sentia-se como um espectador que precisava agir em socorro daquela mulher, mas que, graças à bondade divina, não experimentou, não sentiu por ela, em nenhum momento, senão viva compaixão, recordando ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado as lições recebidas em nosso lar, pensando na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida do seu coração. Então não sabemos quanto tempo ele tinha no estágio em nosso lar, mas sabemos que já fora o suficiente para ele ter um embasamento daquilo que ele já estava exteriorizando, não é? Porque ele estava lidando com sentimentos, e aquela sua visão, naquele crime bárbaro que ele presenciou, não conseguiu mexer com os sentimentos dele no sentido de negação, de acusação, de revolta. E ele pergunta: e se Ana estivesse no mundo com uma familiar sua, né, do próprio sangue, não desejaria ele auxiliá-la? Imagine nós na posição do André, né, examinando alguém e tendo que dar uma opinião, porque o Aniceto estava observando. Então ele começa a pensar: por que haveria eu de acusá-la se não me conhecia todo o seu passado? Teria ela recebido educação na infância? A bênção do lar de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como uma pedra rolando nos abismos do sofrimento? E que laços a uniram a vítima, igualmente digna de piedade? Como é que nós podemos responder a tudo isso para justificar
o crime que aquela mulher perpetrou. E, igualmente digna de piedade, era aquele homem também, mas ele também errou. E nós estaríamos julgando apenas aquela mulher. Como teria começado a chama dolorosa? André diz que não sabia. E ele enxergava somente a pobre mulher, rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. E ignorava como ajudá-la. Queria fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Mas recordou que Ana era sua irmã, filha do seu pai, do mesmo pai, que adoecera no caminho comum de uma pessoa que transita pela terra como nós, sem que ele pudesse, pelo menos agora, indagar alguma causa. Então ele procura consigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando Aniceto o chama dizendo, Vicente, que ele e Vicente haviam aproveitado, vejam bem a expressão do nosso instrutor, vocês aprenderam alguma coisa, imagine o quanto precisamos aprender, e que Aniceto estava muito satisfeito pelos seus pensamentos de fraternidade. Era positivo já a atitude de André, porque os sentimentos de piedade que ele emanava muito auxiliariam e muito auxiliaram aquela infeliz irmã. Que ele guardasse a certeza disso e que continuasse buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Eu vejo nisso tudo palavras que servem para nós todos em qualquer momento da nossa vida. A prática do amor, da caridade, da compreensão, da tolerância, de aceitar o outro, respeitar o outro nas suas atitudes, nos colocando às vezes na mesma posição e perguntando o que teria eu feito no lugar dele. E que ele, então, guardando essa certeza, ele poderia continuar ajudando com êxito. Temos aqui, então, o relato de uma história terrível, chegando às raias da loucura, porque essa mulher chegou à loucura, caracterizada, então, essa situação pela violência terrível do crime com requintes de crueldade, de maldade. Segundo consta, envenenamento seguido de morte violenta por agente pérfido contundente. Seria o diagnóstico que eu daria como legista. Marlene então comenta que o corpo envelhecido daquela mulher, porque quando Aniceto apresentou-a, a André disse, observe o corpo desta mulher envelhecida. E agora Marlene esclarece o porquê do corpo, o porquê desse termo corpo envelhecido, o Aniceto usou. Porque aquela mulher, aquele corpo envelhecido seria a marca realmente de um espírito não evoluído, permitindo pela morte piedosa, aquela morte impiedosa do marido ou do amante, não sabemos, mas me parece que ela era realmente a segunda mulher, né? Fato de que no plano espiritual o rejuvenescimento apresentado, continua Marlene dizendo, no plano espiritual o rejuvenescimento apresentado é devido a isso. E na Terra somente tem razão de ser quando o espírito está desperto para a realidade espiritual. Quer dizer, quando temos uma certa bagagem de espiritualidade, nós temos condição de manter uma aparência mais agradável, mais jovial no plano espiritual. Muitos de nós aqui devem ter um depoimento de um familiar que sonhou, ouviu, inclusive eu tenho também. Eu vi minha mãe maravilhosa, muito mais jovem, e era uma mulher excelente, uma enfermeira maravilhosa, grandes dotes de mulher. E assim todos nós que temos entes queridos que já estão na pátria espiritual, podemos já ter sonhado e visto o semblante de cada um. E comentando também que ela estava por eles dominada, Marlene diz. Ela estava dominada por aquelas pessoas que André descreve como pessoas bárbaras vestidas de trajes negros, né? E que provavelmente já estivessem com ela e o que nos chama, o que chamamos de, ela diz, associação negativa ou obsessão, que é a mediunidade torturada.
Então, muitos de nós sabemos que todos somos médios dentro da codificação kardeciana ou kardecista, nós sabemos que somos médiums. Uns mais, outros menos, mas que essa mediunidade precisa ser trabalhada. Não adianta querer dar uma de médium em qualquer lugar, ir para uma demonstração, sem antes ter trabalhado e adquirido as condições necessárias para não falar besteira, de uma maneira vulgar falando. Comentamos também que, então, ela estava por eles dominada, a Marlene comentou, né? E que, segundo, e que ela sucumbe diante da própria perversidade, por eles que se voltam contra ela. Aqueles próprios espíritos que a animavam para o mal, agora se voltam contra ela, se apossando do seu cérebro. Né? Falou alguma coisa? Para judiar, para completar. Exatamente. E uma coisa que me ocorreu: qual seria a ligação daquelas feras com aquele homem? Eles teriam utilizado esta mulher, né, como um instrumento para vingar daquele. Poderia ser também, não é mesmo? E então, por que eles se voltam contra ela, como se apossando do seu cérebro, da sua personalidade, deixando-a enlouquecida? Porque foi assim que André a viu, não é? E o treinamento no nosso lar, recebido por André Luiz, foi também positivo, diz Marlene, porque o primeiro impulso seria acusar aquela mulher, qualquer um de nós, né, como um ser perverso. Então, é o julgamento precoce que todos nós estamos sempre tendendo a fazer, um julgamento precoce, né? Como habitualmente nos conduzimos na Terra diante de grandes crimes que ocorrem na nossa sociedade. E dizendo, e eu então fiz um comentário para os colegas, que bom seria se os médicos treinassem já em vida essa possibilidade, Marlene, de ausculta profunda da alma dos seus pacientes durante as consultas. Não é mesmo? Todos nós, em qualquer lugar, podemos treinar isso, não está dentro da medicina, nada. Nos nossos diálogos, como eu já falei, através das ondas da Rádio Boa Nova, nós concordamos plenamente com isso, os três, e cremos que ainda não temos a possibilidade dessa auscultação tão profunda como foi aqui, ou está sendo aqui colocada. Ou seja, adentrar o mundo psíquico de alguém, dos nossos pacientes, e sairmos com alguma conduta determinada, ou algumas já tentativas de solução para aquele caso. Mas já não basta, diz o Marco Antônio, ele fala, mas vamos ver, já não basta fazer o diagnóstico físico e o paciente sair do consultório ou do hospital com vários medicamentos prescritos. A extensão da tarefa do médico vai muito mais além, deveria ir pelo menos. Não é? Daí, novamente, lembramos o empenho das associações médicas em despertar a necessidade do comum acordo da ciência com espiritualidade e espiritualidade na medicina. Então, é necessária uma anamnese mais profunda para a sondagem da alma. Bom, aí vocês podem perguntar, minha filha, se tem hospital até fechando porque não tem medicamento, quanto mais médico ganhando para fazer uma bela e completa consulta. Então, geralmente, alguns médicos primam por atender os pacientes de uma forma sucinta, quase maquinal, né? E seu nome? Está sentindo o quê? Quanto tempo? Convênio. De onde você veio? Convênio? Fica mais triste, não vai pagar, né? Então, é a conduta, a postura do médico frente ao paciente, que a gente luta por isso, né? Falando sobre a humanização, de como deve se comportar o médico perante o seu paciente, vê-lo realmente como um irmão necessitado. E nós estamos muito ainda longe disso, né? Mas felizmente muitos já estão despertando. Então, além da anamnese mais profunda para a sondagem da alma, dos sentimentos, da visão, do plano mental das pessoas, colhendo as suas características, além do diagnóstico anatômico e outras medidas, reunindo então subsídio para um diagnóstico completo. Assim deveria ser a consulta médica. E dizendo nós, eu disse, que bom seria
se os médicos treinassem já em vida essas possibilidades de ausculta profunda da alma. Então, Marlene concorda que isso seria possível, sim, e necessário. Haja vista, disse ela, o empenho nos debates das associações médico-espíritas, como já dissemos, espalhada por todo o Brasil, mostrando a significação da espiritualidade dentro da medicina. Aqui também Marco Antônio afirmou isso. E é preciso que signifiquemos, continua Marco Antônio, que signifiquemos o sofrimento, a doença, ou seja, que esclareçamos o seu significado na vida daquele paciente, relacionando os processos mentais, comportamentais da doença que está em evolução. Aí vocês podem dizer, mas só o médico pode fazer isso? Não, todos nós. Inclusive nós que temos o amor já desperto nos nossos corações e que podemos fazer caridade onde quer que estejamos. Não é? Haja vista Sandra Claro, que está aqui também como testemunha das capelanias, não é? No Hospital São Paulo, no Hospital das Clínicas, em qualquer outro recanto, em asilos de idosos, onde quer que hajam criaturas vivendo um comum acordo dentro de uma necessidade maior que as mantenham ali. Por quê? Por que nós não podemos visitá-los, procurar chegar mais próximos, conversar, tentar atingir o que está se passando naquela mente e obter uma intuição de poder adiantar alguma coisa para o paciente, algo que o conflite, que o contente, que o tranquilize. Em qualquer lugar, em qualquer um de nós pode fazer isso, né? Então, Marco Antônio diz, é preciso que signifiquemos o sofrimento, a doença, ou seja, que esclareçamos o seu significado na vida daquele paciente, relacionando os processos mentais, comportamentais da doença que está em evolução. Cremos que ainda não temos a possibilidade, dissemos também, não temos a possibilidade ainda dessa ausculta tão profunda como está sendo aqui colocada. Então, adentrar o mundo psíquico dos nossos pacientes é sairmos com algumas possíveis tentativas de solução, o que exige muito empenho e dedicação do profissional. Mas que, de certa forma, isso já acontece entre os médicos quando ouvem atentamente as queixas dos seus pacientes. Pelo menos isso, ouvir atentamente, com carinho e com amor, aquela queixa. Que essa preocupação de muitos profissionais pode ser considerado um avanço e que devemos investir sim, diz Marlene, na possibilidade de um dia nos tornarmos médicos do corpo e da alma. E na opinião da doutora Marlene, o médico deve sim fazer uso dessa intuição, que é a primeira e a mais forte, diz ela, de todas as mediunidades. E através desse recurso, penetrarmos primeiro a alma daquele que está à nossa frente. Que com André Luiz, então, concluímos que observamos que ele está ali aprendendo a desenvolver a sua capacidade de entrar no conteúdo mental daquela senhora à sua frente, e que a prática, o cultivo da intuição, de uma certa forma, já permite isso, diz Marlene. Então, através das características do paciente, o médico vê o que realmente o aflige, o que está interferindo e repercutindo na sua alma. Qual será a melhor terapêutica e que ele, de certa forma, um médico espírita, pode fazer isso. E ele já faz isto, se quiser. E a doutora Marlene disse ainda também que é uma ausculta esse ato nosso de tentar entrar em sintonia com a mente do paciente, que é uma ausculta além dos parâmetros físicos conhecidos e que, como realmente disse Marco Antônio naquele momento também, o médico espírita deve auscultar a alma e que a única maneira de fazer isso no momento é através da via intuitiva. Mas que chegará um instante, diz Marlene, em que teremos olhos mais adaptados e penetraremos mais fundo na alma humana. E a partir daí os diagnósticos serão então, diz ela, mais adequados, com melhores resultados e os tratamentos mais profundos. Sugeri então, eu,
Marlene, quando possível, fizéssemos um programa falando sobre como o médico encarnado deve proceder para desenvolver a sua intuição em benefício do seu paciente. E Marlene responde que um dia sim abordaríamos esse tema, essa questão, a intuição. Mas infelizmente não houve tempo para que isso acontecesse. Infelizmente. Eu então pesquisei outras coisas e mostrando aqui para vocês, os capítulos 4 e 5 poderão encontrar subsídios mais que confirmem mais ainda o que expusemos aqui, que é o 4 e o 5, alguns desencarnados, o 4, e almas enfermiças, no livro Ação e Reação. Então, ali falam das equipes socorristas de Mansão da Paz, narrando atendimentos de resgates, recém-libertos da matéria em desequilíbrio mental, com sincero arrependimento, humildade e resignação, credores de imediata assistência, com atenuante dependendo do merecimento. Está na hora? Então, realmente, nós, essa situação nossa depende do merecimento de cada um, não é? De sermos mantidos em sono eterno, ou então um rápido, leve despertar, um despertar mais rápido. E André Luiz e Hilário também, nesse mesmo livro, vão falar a respeito da lei de causa e efeito, quando visitam as regiões do umbral, colhem lições preciosas sobre o sofrimento dos espíritos desencarnados, que feriram a consciência enquanto na Terra. Então a pior coisa é desencarnar com a consciência pesada. Que possamos fazer essa limpeza antes, né? Chamando a atenção de todos nós que, em atenção à justiça, cada ação tem a sua respectiva reação, tanto no moral, quanto no material. Fala também sobre outras coisas, mostrando, enfim, que o comportamento do encarnado, a respectiva repercussão no mundo espiritual é inevitável, que delitos e monstruosidades vêm à tona, explicando o porquê das duras condições resultantes, as quais, na verdade, constituem reajustamento à lei. E mostra também o amor, o grande amor do Criador pelas suas criaturas, pelos seus filhos, diante da aceitação dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz: do redil divino nenhuma ovelha se perderá. Então, nós estamos em cima da hora, mas acreditamos que falamos o essencial, né? Sempre vai existir esse problema das figuras demoníacas e que os espíritos frágeis, nós conseguimos plasmar isso muitas vezes, né? Convivendo com tormentos, com essas formas de pensamento edificadas, mostrando então que as sombras da consciência só desaparecerão da alma do devedor com o suor do trabalho ou sob a condição de expiação. Nós encerramos aqui, em cima da hora, não daria tempo nem de falar da oração, da prece de Ismália, que o faremos no próximo dia 29 e 30. Muito obrigada.